William James, o pai da psicologia americana, descobriu que no século XIX a maior descoberta não foi na parte da ciência física, mas sim da psicologia. Foi descoberto que o subconsciente tem o poder, né? O poder de ativar, né? Pela fé aquilo que a gente quer, né? Quando você se concentra naquilo que você quer, quando você, né, põe o seu foco naquilo que você quer e você tem fé, a fé, né? A fé que move montanhas. Ela é ativada pelo nosso poder do subconsciente da nossa mente, né? De acreditar que a gente pode conseguir alguma coisa. Uma vez eu vi uma frase que o doutor Ribeiro sempre falou, que se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode. Então, aquilo ficou, quando eu escutei aquela frase dele falando, aquilo ficou na minha cabeça e por muito tempo assim eu comecei a pensar, comecei a mudar a minha maneira de pensar. Eu comecei a acreditar que aquela frase ali era verdade, que tudo que eu dizia que eu podia fazer, eu podia fazer. E as coisas que eu dissesse que eu não poderia ou que não iriam acontecer, não iriam acontecer. Então a gente muitas vezes, quando a gente repete algo que a gente não pode fazer, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, todas essas repetições que a gente tem na nossa mente, né? Às vezes por outras pessoas dizerem que a gente não é capaz, às vezes por você mesmo, né? Nem tudo a gente pode dizer que a culpa é das outras pessoas, às vezes a culpa é nossa também, porque a gente não toma uma atitude. Então hoje a gente fica pensando, se eu tenho esse poder, né? Se o subconsciente me dá esse poder, de se eu tiver a fé, ativado pela minha fé, eu conseguir ter, né, um estado mental de felicidade, porque diz que a felicidade é um estado mental, e quero ter a felicidade. Eu não preciso procurar nas coisas. A felicidade tem que estar dentro da minha cabeça. Eu posso ser rica, mas eu posso estar infeliz, porque a felicidade está dentro da gente. A felicidade a gente não encontra nas coisas. A gente encontra, você pode estar numa praia paradisíaca, maravilhosa, podendo comprar o que você quer, as coisas do seu sonho, com todas as pessoas, mas se você não estiver com a sua cabeça num estado de felicidade, você não vai estar feliz. Não é o lugar que você está, não é as coisas que você faz que te torna feliz. Não é porque você ganha mais, não é porque você ganha menos, e sim pelo seu estado mental. Meu marido, a gente tem um sítio, né? E ele passa a maior parte da semana, né? Ele passa alguns dias, ele trabalha, ele é autônomo, alguns dias ele trabalha, né, na cidade, e outros dias ele fica para lá, né? Fica morando no sítio. Por quê? Porque ele sempre falou, desde que ele comprou, faz anos, né? Que nós compramos um sítio, ele sempre fala assim a, a maior felicidade do mundo para ele é lá, que lá é o paraíso, né? Lá é o lugar melhor do mundo para se viver. Eu não acho que ele diga o que ele diz, né? O que ele diz é errado. Só que a gente muitas vezes você tá trabalhando, né? Em algum lugar, né? Que você não pode estar também tão longe de onde você trabalha. Você quer viver uma vida mais, né? Não tão difícil de estar se deslocando. Então muitas vezes você acaba ficando mais na cidade. E a gente sempre conta alguma história, né? E hoje eu resolvi contar essa história aí. Muitas vezes a sua felicidade, ela não está, né? Se você acorda, né? Tem a história de um amigo nosso também, que faz 40 anos que ele mora num sítio também. E ele acordava todos os dias de manhã e ele falava que dia lindo, né? Bom dia, que coisa maravilhosa, que dia maravilhoso. As plantas estão crescendo, né? Ele era agricultor, então ele plantava, né? Ele falava que as plantas estavam crescendo, que seria um bom dia, que ele teria, né, uma boa, como eu disse assim, uma boa colheita, né?
E então ele todos os dias ele repetia isso. Por 40 anos ele repetia, não talvez as mesmas palavras, mas com essa mesma intenção. E ele era feliz, né? Ele era feliz no trabalho dele, nas coisas que ele acreditava, porque a felicidade não está nas coisas que você faz. Pode estar, você pode gostar daquilo que você faz, mas a felicidade está dentro de você. E a gente sempre tenta procurar a felicidade nas coisas que a gente faz. Por muitas vezes a gente está trabalhando num serviço que não é aquilo que a gente gostaria de fazer, então a gente tem que procurar algo que nos dê felicidade. A gente está sempre em busca de algo que nos dê a felicidade, que nos traga aquele estado mental de felicidade. E ele pode ser trazido através, né, da sua mente, de você acreditar que você é capaz de fazer algo, que você pode concluir os seus sonhos, que você pode realizar algo, que você pode modificar, independente da idade que você tem. Tem uma história bem interessante que fala de um que vocês conhecem, que todo mundo conhece, né? Que fez, né? Que é aquele que começou a fazer, é uma história que eu sempre conto, né? Não vou falar o nome das pessoas, mas vocês vão entender. Que ele começou o negócio dele fazendo frango empanado, né? Por quê? Quando ele se aposentou, ele ganhava um salário alto. Só que quando as pessoas se aposentam, o salário diminui. Tem um teto, é o máximo aquele teto ali. Só que as despesas dele eram bem maior que o teto. Ele não tinha se programado para quando ele se aposentar, que ele ia, né, o salário dele ia ser pela metade. Aí, com as despesas que ele tinha, que ele estava acostumado, ele não estava conseguindo viver com aquele salário. Aí, como ele tinha ele sempre nos finais de semana, quando ele era mais jovem, eles se encontravam na casa da avó dele, e a avó dele fazia uns empanados, uma receita de empanado para a família, né? Então, de um frango empanado. E ele teve uma ideia, né, de aprender a fazer aquele empanado que era tão gostoso que a avó fazia nos finais de semana. Ele aprendeu a fazer, é uma receita de família, e ele aprendeu a fazer, né? É uma coisa que foi passada de mãe para filho. Então, assim, já tinha sido passado para outra pessoa, talvez para a mãe dele, né? E ensinou para ele. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer e começou a vender. Começou a vender na praia, começou a vender nos bares, e aquilo foi crescendo, foi tendo sucesso, e ele depois de aposentado, ele ficou milionário. Alguém comprou a receita dele, né? Uma empresa, claro que só ia através de uma empresa, comprou a receita dele, pagou aquela receita e começou a fazer, né? E hoje em dia a gente tem, né, esses empanados aí que todo mundo conhece, que todo mundo compra, que todo mundo gosta, esses empanados de frango. Então, às vezes, né, a gente muitas vezes acha que é tarde para fazer alguma coisa, ou tarde para mudar, ou porque tá muito velho, né? Então, que não pode mais, mas tem muitas pessoas que conseguem fazer as coisas depois que se aposentam. Por quê? É quando elas têm tempo de pensar, elas começam a ver as coisas, né? Se você tem uma mente ativa, uma mente, né, que fica pensando, né? O que eu posso fazer, o que eu vou fazer, você começa a ativar a sua mente, começa a pensar em ter ideias. Quando você começa a pensar, querer ter ideias, as ideias vão surgir. Pode não surgir no mesmo dia, naquele mesmo horário que você está pensando, mas vai passar um tempo, vai chegar uma hora que você vai olhar para o horizonte, ou numa hora que você vai estar deitado, descansando, vai surgir uma ideia. Muitas vezes, pessoas acreditam, né, que são anjos que te deixam, né, aquelas ideias para que você tenha, né, a oportunidade de mudar a sua vida. Então, a gente fala, né, eu comecei a falar no poder do subconsciente, né, que é um estado mental da gente, né, é um estado, poder do subconsciente, é um poder que você pode te levar a mais, né, pode te levar a ir mais além do que você imagina, porque você vai acreditando e vai fazendo. E quando a gente acredita, né, desse poder do subconsciente, que a gente diz que ele é ativado pela fé. Porque quando a gente tem fé e acredita naquilo
que a gente quer fazer, que a gente acredita que aquilo que a gente vai fazer vai acontecer, aquilo acaba acontecendo. Não na mesma hora, não no mesmo momento, mas vai acabar acontecendo. Aí a gente falou no estado de felicidade, que é um estado mental, né? Do meu eu, do meu subconsciente, de acreditar que as coisas que eu estou fazendo estão me tornando feliz, né? Não adianta você acordar de manhã dizendo que tá com dor no joelho, né? Hoje eu tô com dor no joelho, ou todos os dias falar, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho dor no joelho, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho dor no braço. A gente tem que tentar. A gente tem que ir fazendo e tem que esquecer, né? Esquecer, às vezes, das dores, porque essa tendência que a gente tem, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e você realmente não vai poder. Quando a gente diz que a gente pode, que a gente consegue, a gente consegue. Então, hoje a gente falou um pouquinho disso, e eu vou falar também, assim, algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Se a gente quer melhorar, a gente quer melhorar a nossa vida, quer melhorar as coisas que estão acontecendo, a gente tem que tentar modificar. E para a gente modificar, a gente tem que fazer algumas coisinhas, ter algumas ações. Se eu preciso modificar, se eu preciso melhorar, por que eu não posso fazer, né? Se você trabalha num lugar que você não gosta, por que você não pode, né, ter conhecimento a respeito de algo que você quer fazer? Se você tem algo que você gostaria de fazer, por que você não pode melhorar? Se você já tem um negócio, por que eu não posso melhorar o meu negócio? Por que eu não posso, né, modificar? Se não está dando certo, quem sabe eu modifico, tento de novo, faço algo de diferente. As pessoas vão se perguntando e uma hora vai chegar aquela ideia. Então a gente faz umas perguntas pra gente mesmo, né? O que eu estou fazendo na minha vida para melhorar? Eu estou fazendo um curso, eu estou me aprimorando, eu estou tendo conhecimento, eu estou lendo alguma coisa, né? Eu estou aprendendo alguma coisa. Isso faz com que a gente melhore também. Quando a gente começa a aprender algo que é diferente daquilo que a gente está fazendo, a gente modifica. Uma coisa bem interessante, né? Esses dias eu estava vendo um senhor que ele trabalha com pedras, ele faz pedras, né? Aquelas pedras ele não faz. Ele pega aquelas pedras que já tem um desenho, né? Não sei se vocês conhecem, são umas pedras coloridas que eles vão cortando. Aí ele corta aquelas pedras coloridas e atrás parece que é um vidro, né? É como se fosse de vidro. Aí ele lapida aquelas pedras, né? Cola num pedestalzinho, né? E ele vende. E ele contando a história, um senhor já de quase 70 anos. E ele conta, assim, que ele pode fazer, que com a quantidade de pedras que ele tem, ele pode passar a vida toda, passar mais 300 anos fazendo. E ele conta por quê. Ele começa a fazer de manhã, ele passa o dia, porque aquilo ali para ele é um prazer, é uma alegria. Aquilo, além de estar dando dinheiro para ele, porque ele vende aquilo, ele disse, para mim é um prazer, é uma alegria. Eu faço como hobby, eu faço porque eu gosto. Às vezes eu passo até de noite fazendo, finais de semana, porque é aquilo que eu amo fazer. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, a gente continua fazendo em qualquer horário que a gente tem um tempo da gente fazer, a gente faz, né? Então é importante, isso aí nos traz também um estado de felicidade. Quando a gente faz aquilo que realmente importa na nossa vida, nos traz um estado de felicidade. Não que as coisas não nos tragam prazer. Se você pode viajar, você vai ter prazer. Se você, né, pode comprar alguma coisa, são prazeres momentâneos. Comprar uma roupa, né, comprar um carro, comprar uma casa, né? São coisas que nos dão prazer. Mas você só é feliz quando a sua mente está num estado de felicidade. E felicidade a gente procura. A gente tem que procurar ter a felicidade. Você tem que encontrar a felicidade dentro de você. E depois, né, você vai conseguir a felicidade dentro das outras coisas, né? Tendo as outras coisas. E a gente fala aqui, né? Eu estou fazendo algo para melhorar a minha vida. Eu conheço os meus objetivos e concluo. Eu começo os meus objetivos e concluo. Tudo que eu faço, eu me dedico, eu me comprometo. Eu tomei as decisões, né? Eu tomei as decisões certas. Qual a hora que eu, né? Qual a hora que eu tomei uma decisão que eu achei que não era certa?
tente voltar atrás. Se não dá para voltar atrás, recomece, pare, né? Faça de novo. A gente tem tempo de parar, de começar de novo, né? Muitas vezes você acha que você não pode, né? Mas você vai encontrar uma solução para aquele seu problema. Eu conheço várias pessoas que têm tudo para ter as coisas que elas, né, gostariam de ter, mas elas chegam num momento de concluir alguma coisa, de iniciar, elas travam. Elas não fazem, elas vão deixando para depois. Elas vão achando, amanhã eu faço, depois amanhã eu faço, eu vou começar, e elas ficam prometendo para outras pessoas que vão fazer, né? Ah, não, amanhã eu vou começar, segunda eu vou começar, na terça eu vou começar, mas o importante não é o que as outras pessoas pensam, que você tem que dar uma resposta para outras pessoas, você tem que dar uma resposta para você. Eu vou fazer aquilo que eu acho certo, se eu acho que eu tenho que começar na segunda-feira, eu começo na segunda-feira. Eu não preciso avisar as outras pessoas que eu vou começar. Se eu comecei um projeto novo, eu não preciso avisar as outras pessoas que eu comecei um projeto, ou que eu vou mudar o meu projeto, ou que aquele meu projeto não tá dando certo, eu tenho que modificar. É coisas que são nossas, que você não precisa estar avisando as outras pessoas. É meu, é uma coisa minha. Se eu comecei hoje a fazer alguma coisa, se todas as vezes que eu fizesse algo, eu avisasse as outras pessoas que eu fosse fazer, que, né, que eu começasse... Porque no momento que a gente avisa a outras pessoas aquilo que a gente vai fazer, a gente acaba não acontecendo. Por muitas vezes, quando eu era, hoje em dia, né, hoje eu entendo, quando a gente era mais nova, né, a gente combinava de fazer uma viagem. É bem coisa de adolescente. Aí você fala para todos os seus amigos, né, um mês antes, que você vai viajar, que você vai fazer isso, que você vai comprar aquilo, e parece que de repente nada dá certo. A viagem aconteceu alguma coisa que não podia, choveu, aquelas coisas que você queria comprar, você não conseguiu comprar, e aí deu tudo, não deu nada certo e você não concluiu. Então, muitas vezes, quando você tem um projeto, quando você quer fazer alguma coisa, né, a gente sempre fala que a gente não fica falando para todas as pessoas, né? Porque quando aquilo não acontece, né? E a gente se aborrece porque a gente falou para todo mundo que a gente iria fazer alguma coisa, que tal coisa ia acontecer e não aconteceu. Então, não é que a gente tenha que guardar segredo, mas às vezes quando você fala e se compromete muito com as outras pessoas, e você fala tanto daquilo que você queria fazer, que você ia fazer aquilo, isso, e aquilo acaba não acontecendo. Aí muitas vezes a gente se aborrece, fica triste, né? Fica assim, né? Porque eu não consegui. Então, não fale para as outras pessoas. Tente fazer as suas coisas. Tente que as coisas aconteçam para depois realmente falar e mostrar o que você fez. Muitas vezes o silêncio, se calar, fazer as coisas, né? Mas em silêncio a gente se compromete muito mais, porque a gente não fica com aquela obrigação de ter que fazer tudo certo. Quando você fala para todas as pessoas, você tem medo de falo para todas as pessoas e não dá certo, e não vai funcionar, e aí vai acontecer algo de errado, aí você quer tanto aquilo perfeito e as coisas não são perfeitas. Não existe, eu sempre falo, né? Aqui no meu canal a gente sempre fala, não existe coisas perfeitas, mas existe coisas que são mais elaboradas, outras não, outras você faz mais simples, né? Outros fazem mais, né? Com mais diferenciado. Mas tudo a gente vai aprendendo, a gente aprende com as outras pessoas. Se eu fiz hoje alguma coisa que não deu certo, eu vou olhar, vou revisar, eu posso achar que tá bom. Você pode não gostar, mas eu posso gostar, né? Eu posso não gostar e outra pessoa pode gostar daquilo que vocês, né? Pode gostar daquilo que você está fazendo. Então é importante que a gente tenha isso na mente. E hoje a gente deixa por aqui para não se prolongar muito no vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Quem quiser nos seguir, né? Quem quiser nos seguir, dá um like. A gente está aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.